Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, verso 26. Não, Marcos capítulo 8, verso 22. Então, no meu livro, eu fui apresentado como pastor Júnior Santos, na internet você me encontra. Nos meus livros, esses estão Dr. Júnior Soares, mas é a mesma pessoa. Diz assim a palavra de Deus: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e pondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu cada homem claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para aldeias de Cesareia de Filipe, e foi embora. Levante sua cabeça. O tema é o jeito de Deus fazer bem feito. O jeito de Deus fazer bem feito. Esse texto aqui fala de um homem cego, de nascença, e quando Jesus chega naquela aldeia, a Bíblia diz que os homens da aldeia rogaram-lhe que Jesus tocasse nele. Em outra tradução, volta lá no versículo 22, para ver se na outra tradução tem uma expressão mais forte. Suplicando-lhe, rogando-lhe. Em uma outra tradução, na versão trinitariana do Brasil, diz: mandaram para que Jesus tocasse nele. Fala que mandaram Jesus tocar. O resumo da ópera é que todos eles estavam com um objetivo. Eles queriam que Jesus tocasse naquele homem. Em todas as traduções muda o verbo, mas o objetivo é o mesmo. Eles suplicaram, rogaram, mandaram, pediram que Jesus tocasse nele. E Jesus então fez o quê? Tocou nele. Jesus segurou pela mão e saiu andando com ele, e ele não ficou curado. Jesus fez exatamente o que eles pediram e nada aconteceu. Queridos, o jeito de Deus fazer bem feito. Deus tem um jeito específico de fazer as suas coisas. Deus tem um jeito diferente daqueles que nós planejamos que seja feito. Porque nós temos a mania de querer que Deus faça do meu jeito. Por que eu quero que Deus faça do meu jeito? Porque o meu jeito é mais confortável para mim. Do meu jeito, atende a alguns projetos meus. Do meu jeito, eu só ganho. Do meu jeito, eu resolvo o meu problema e não preciso abrir mão de nada. Do meu jeito, eu só somo. Eu não preciso largar nenhum pecado. Do meu jeito, é o jeito, mas é igual pedir desconto, rapaz. Não, para mim só dá se for tanto. Por que você pede desse jeito? Porque não, desse jeito é que dá para você. Porque você tenta conciliar a negociação com o resto da sua vida. Você tem os seus motivos por querer que as coisas aconteçam do seu jeito. Só que tem um detalhe. Com Deus você precisa decidir. Ou você escolhe o jeito de fazer, ou você escolhe o resultado. Não dá para ter os dois. Se você quer que seja feito do seu jeito, você é o responsável pelo resultado.
Deus não se responsabiliza, porque quem está no comando é você. Aqui, eles pediram o quê? Que Jesus tocasse. Eles não pediram cura. Eles pediram que Jesus tocasse. Porque na mente deles, não, se Jesus tocar, ele vai curar, ué. Eles nem pensaram que, e se Jesus não quiser curar? Eles não pensaram que Jesus tinha uma vontade, tinha a sua vontade. Eles não imaginaram que Jesus tinha os seus planos. Quando você quer que as coisas sejam feitas do seu jeito, é porque definitivamente você acha que Deus está para te servir. Não, Ele me serve do meu jeito. Porque do meu jeito é que vai dar certinho para mim outras coisas aí que eu estou pensando em outras coisas assim, igual alguém que a gente vai fazer alguma coisa na casa e a gente não fala tudo que vai fazer, porque a profissão dele é só mexer no canto ali. Não, só faz isso aí. Mas você não revela para ele todo o projeto. Aí você diz, faz isso e tá bom, está aqui e vai embora. Então tem gente que se aproxima de Jesus dessa forma. Senhor, eu quero que o Senhor entre só nesse ponto da minha vida. Eu quero que o Senhor faça só isso. E ainda tem gente que diz, não, Deus fazendo isso, ó, eu não quero mais nada. A visão de Deus é tão deturpada que você acha que Deus só existe para você, para cuidar do que você quer que Ele cuide. Eu lembro, eu era novo convertido, eu chorava quando eu ouvia isso. Eu fiquei velho, mas eu ainda não encontrei uma historinha melhor do que essa, tão antiga, para explicar sobre o trabalhar de Deus na nossa vida. Que história é? Diz que um homem saiu para trabalhar e toda vez que ele estava em casa, ele dizia, Jesus, senta na mesa, pode entrar no quarto, na cozinha, Jesus. Mas quando ele saía para trabalhar, quando ele saía para ver os amigos, quando ele saía para festejar, ele pegava Jesus e trancava Jesus no quarto. Jesus, você fica aqui no quarto, tá bom? Eu agora vou embora. Historinha bem boba, né? E aí eu ia viver a minha vida. Um dia, entraram ladrões, destruíram a casa toda, levaram tudo. E aí ele desesperou, botou a mão na cabeça, como pode? E aí começou a clamar, que Jesus é esse? Que deixa o inimigo fazer isso na minha vida? Aí ele lembrou, eita, Jesus está no quarto, vamos ver lá, se ele está vivo ou está morto. Quando abre o quarto, na historinha, está lá Jesus, tranquilo, calmo, o quarto todo arrumado, todos os bens que estão no quarto estavam intocáveis. Jesus, por que você deixou fazer isso? A resposta de Jesus na historinha é, ué, você só me deixou ficar nesta área da sua vida? Então, na área em que você me deixou, está protegida. Eu só entro onde eu sou convidado, onde você permite. Só que onde eu estou, eu protejo. Onde eu estou, eu guardo. Onde eu estou, não existe ação do inimigo. Onde eu estou, está tudo certo. Deixa eu ficar na casa toda, deixa eu andar com você, deixa eu viver com você. Só me deixa numa área da sua vida. Só que aí o tempo foi passando, eu fui conhecendo mais a Deus e eu descobri que por um motivo essa história não tem condição de ser verdade. É realmente só uma história. Qual o motivo? Jesus, entenda. Tem gente que diz, você está colocando Jesus em segundo lugar. Eu tenho uma notícia para te dar. Jesus só está na vida de alguém se for em primeiro. Quando você acha que está colocando em segundo, ele não está mais. Ele não está. Porque ele simplesmente não aceita ficar em segundo lugar. Ele só ocupa o espaço que é dele. Então, por esse motivo, não dá. Você pensa que, no meu trabalho, na minha vida financeira, Jesus pode entrar.
mas outras áreas não pode. Aí Jesus não entra na vida financeira. Entendeu? Ele não fica em segundo. Ele só aceita se você der a soberania para ele. O jeito tem que ser dele, a forma tem que ser dele, e se é do jeito dele, é no tempo dele. Isso sim é colocar ele em primeiro lugar. Alguém me questionou sobre o título desse livro. Por que primeiramente eu? Primeiramente tem que ser Jesus. Eu digo, isso aqui é o terapeuta para meus clientes, entre dois seres humanos, que o livro fala sobre relacionamentos, sobre relacionamento interpessoal, entre eu e você, eu tenho que estar em primeiro lugar. Agora, é óbvio que se fosse um livro só espiritual, o assunto envolvendo Deus na história, Deus tem que estar em primeiro. Amém? Então é assim, primeiro Deus, depois, entre eu e você, primeiro eu, depois você e outra pessoa, eu vou pensar se você vai ser primeiro ou segundo. Escute, querido, Jesus fez o que eles queriam, e Jesus eu acho Deus bem-humorado, é o meu jeito de pensar, ele é bem-humorado. Tem gente que diz, se Deus não fizer milagre comigo neste culto, eu vou embora e nunca mais eu piso aqui. Aí Deus, é? Tá bom, vai. Tchau. Quando é domingo, lá vem você. Deus não fez nada e você voltou e está aqui de novo. Deus, Ele tem o jeito dele trabalhar. João 13:7, Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Pedro disse, o meu pé não. O meu pé você não vai lavar não. Ele disse, olha, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Ele disse, então lava o corpo todo. Pedro é assim, ou 8, ou 80. Não lava os pés. Se eu não lavar o pé, você não tem parte comigo. O corpo todo, banho, ducha. Aí Jesus disse, não, é exagero isso aí. Jesus disse, o que eu faço, não sabes tu agora, mas compreenderás depois. Diz para Pedro, o que eu estou fazendo, você não sabe agora, mas você vai compreender depois. Sabe o que eu acho mais lindo no trabalhar de Deus? Sabe o que eu acho mais lindo nesta passagem? É a mudança de verbo que Jesus usa. Ele começa dizendo, o que eu faço, do verbo fazer. Aí ele usa outro verbo, não sabes. Não o quê? Só os crentes? Do verbo saber, informação, conhecimento. Ele diz, olha, o que eu faço, não sabes tu agora. Aí quando ele completa, ele não completa dizendo que você vai saber depois. Ele diz, o que eu faço, não sabes tu agora, mas compreenderás depois. O verbo mudou. Por quê? Porque existem coisas que saber não é suficiente, tem que haver compreensão. E se tratando do agir de Deus, a compreensão é quando tudo se encaixa. Aí você compreende por que ele estava fazendo daquele jeito. É muito melhor esperar para compreender do que apenas saber. João 13:7. Então escute isso. Jesus tocou nele, segurou. Põe o versículo aí. Isso aí, exatamente. Opa, isso aí botou saberás, hein? Põe uma Bíblia crente aí. Compreenderás. Versão trinitariana do Brasil. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Oxente. É bonito esse versículo. É o mais poderoso da Bíblia, mas não quero ele agora não. Eu queria o que eu estava pregando ontem. Marcos 8:24. Marcos 8:23. E tomando o cego pela mão, Jesus tomou o cego pela... Então, eles rogaram que Jesus o tocassem. Jesus o tocou? Sim ou não? Segurou nele, pegou pela mão, tocou. Ele foi curado? Então, isso mostra que se você tentar decidir a maneira que Jesus tem que fazer as coisas, não vai dar certo. Jesus segurou e levou-o para fora da aldeia. Isto quer dizer que Jesus
Segurou na mão dele e foi andando, guiando o cego. Jesus podia ter curado ele lá, mas não curou. Jesus continuou caminhando com ele. Continuou caminhando. E aí, depois Jesus cospe no chão. Mas antes de falar desse cuspe, dessa cusparada, eu quero falar sobre essa caminhada. Ei! Eles queriam que Jesus curasse na hora em que o homem fosse tocado por Jesus. O homem foi tocado por Jesus e o milagre não aconteceu. Quantos de nós não demos prazo para Deus fazer alguma coisa na nossa vida? Não, esse ano, se Deus não fizer, eu vou sair da igreja. Ou se não, eu só vou esperar mais um mês. Ei! O tempo é de Deus, a hora é de Deus, o momento é de Deus, porque a sua vida, até a sua vida, é de Deus. Você está inserido num contexto onde você não governa, onde você não domina. Você está inserido num contexto em que o servo aqui deve ser você. Você que tem que ficar esperando o comando. Você tem que ficar esperando, tá? O senhor vai fazer milagre? Vai. Qual é a minha parte? O que é que o senhor quer que eu faça? Em muitos casos na Bíblia, ficar quieto e vede a salvação do Senhor. Às vezes o que você tem que fazer é ficar quieto na mesma posição em que você está. Ora mais, jejua mais, ama mais, vai tomar um banho espiritual, não do descarrego, mas crescer. Aqui, ó, Jesus toca nele e eles vão conversando. O quê? Qual era o assunto? Qual era o assunto? E levou para fora da aldeia. Ei, a Bíblia não relata o que eles estavam... Ou você acha que Jesus foi assim? Fica quieto, perdeu, não fala nada. Não, Jesus gostava de conversar. Escute, querido. As maiores lições que você aprendeu de Jesus, as maiores revelações, as maiores palavras, as mais profundas palavras que você ouviu de Jesus, foi no momento de espera, entre o dia em que você precisou, até o dia em que o milagre aconteceu. Essa caminhada com Jesus é essencial para o milagre. Ei, muitos de nós, Jesus ainda não fez milagre, porque você não ouviu tudo o que tinha que ouvir. Porque às vezes até o culto é do seu jeito. Tem hora para acabar, tem que ter hora, tem que ter organização. Mas às vezes você está... Você que não tem organização, é do seu jeito, é a hora que você quer. E você ainda está precisando de algo. Lembra de Pedro? Pedro, a Bíblia diz que ele ia afundando, não afundou, ia afundando, água no pescoço. Aí a Bíblia diz que Jesus estendeu a sua mão e segurou. A Bíblia não diz que Jesus puxou ele. Diz assim, estendeu a mão e segurou. E começou a conversar com ele. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Ei, irmão, imagina só, vem um trem, vai te atropelar, aí alguém vai te salvar. Só que antes de puxar, a pessoa te prende e diz, vamos conversar um negócio aqui que eu tenho umas coisas para tratar. E o trem está vindo. Mesma coisa Pedro, ele afundando, Jesus segura na mão, água no pescoço. O que é que se espera de Jesus? Que ele puxe. Jesus não puxou Pedro, Jesus segurou e disse. Começou a conversar com ele. Irmão, por que Jesus não segurou? Por que Jesus não puxou? Jesus só segurou e começou a falar com ele. Sabe por quê, querido? Porque tem coisas que a gente só ouve quando a água está no pescoço. Tem coisa da parte de Deus que você só tem humildade para ouvir quando você perder tudo. Tem coisa que você só tem humildade para se sujeitar quando você perde. Conheço tanta gente soberba, não quer saber de Deus, mas quando o médico diz, é câncer, você lembra de Deus, você não, aquelas pessoas lá lembram de Deus.
E aqui eu creio que todo mundo é crente. Quando você vê que foi demitido, está na rua, conta para pagar. Bem que me disseram, tem uma igreja Sara na nossa terra. Eu vou lá. E aí você para ouvir aquilo que você devia ter começado há muito tempo a ouvir, e agora era a hora do milagre, agora que você vai começar a ouvir. E a Bíblia diz que Jesus começou a conversar com ele. Então, querido, fala comigo, Deus tem um jeito de fazer bem feito. Você acredita que eu já orei por um cego e ele ficou curado? Tinha 6 meses que não era pastor ainda, assumi uma igrejinha pequenininha, mas afoito, cheio de fé. Mandei avisar no bairro todo que ia ter culto de cura e pode trazer os doentes, mas lotou, deu umas 300 pessoas. E aí lá vai eu orando por um, por outro, Deus fazendo. Quando está todo mundo já satisfeito, o sabichão, todo cheio do poder, deu tudo certo, então tá. Tem mais alguém aí que está doente para ser curado? Eu vou orar e você vai ser curado agora. Está todo mundo sentado, já era a hora da oração final, podia ter terminado e todos foram para suas casas em paz. Eu resolvo desafiar ainda. Aí uma irmã levantou, esse aqui, ó. Eu digo, traz, que ele vai ser curado agora. Aí lá vem ela carregando ele, eu digo, o que é que ele tem? Ele é cego. Uma coisa, irmão, é você orar por dor de cabeça, né? Dor na coluna, como faz o RR, bico de papagaio, artrite, artrose, né? Você vê que as curas lá do RR é tudo terceira idade. Então, mas é verdade, é só você parar para ouvir. Mas não está errado não, ele focou nisso, 40 milhões de idosos no Brasil. Né? Um boleto baratinho, tudo certinho, cabe na aposentadoria, é tudo planejado. Mas está certo, tem que cuidar mesmo. Lá vai eu. Aí a oração, o cara fica humilde na hora, irmão. Aí Deus, a glória é tua, Ele é teu, a honra é tua. Joguei a culpa para Deus logo, né? A responsabilidade. Rapaz, seja curado. Está enxergando? Não. E eu tenho a impressão nessa hora que acontece igual a hora do Severino no começo. As pessoas querem ver o pregador se ferrar. Eu acho que tem essa impressão, quando vê que o cara está afoito. Resumo da história, o povo fazia assim, ó. Um povo que eu tinha suado a camisa 3 horas orando por eles estava igual Jesus na cruz. Meu voto é de Barrabás. Você, Barrabás. E você, Barrabás. Todo mundo no Barrabás. Gente, aí eu orei de novo e nada. Eu pensei assim, eu vou fazer a oração final. Gente, vai embora que eu vou continuar orando aqui em off. Mas aí Deus falou, pô, aí você está... Deus. Aí eu fui muito humilde. Eu joguei lá para baixo. Eu disse, Deus, faz alguma coisa. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor pode fazer. E orei, e o cara, estou enxergando, a igreja, glória a Deus. Mas não aprende, irmão. O orgulho é um problema. Eu, quando era novo, eu era orgulhoso. Está enxergando? Só faltou dizer. Lá vai eu. Quer ver? Está enxergando? Tá. Então vamos lá, vamos ver se está enxergando. Meu Deus, podia ter acabado. Qual a cor da minha gravata? Aí ele, preta. Era vermelha. Quase rosa. Aí todo mundo... E ele continuou, estou enxergando. Aí eu disse, meu querido, vem cá, me dá um abraço. Aí eu olhei para ele, aí caiu uma ficha. Pô, o cara é cego de nascença, meu. Ele não sabe o que é preto, o que é vermelho, o que é azul. Eu digo, ó, só tem uma cadeira vazia aqui. Se você está enxergando, vira de costas e vai lá. Ele fez assim, ó. Sentou. Quando ele sentou, a igreja foi ao delírio. Aí, ó. No outro dia, cadê o irmão?
Irmão, não, cadê a pessoa? Não estava no culto. Mas, irmã, cadê o cara? Agora que era hora de pegar o testemunho. Ah, pastor, passei ali, ele estava no bar tomando uma. Então, eu pensei assim, eu não oro mais por gente que quer ser curada aleatório, não. Eu digo, vamos caminhar com Jesus primeiro. Vamos caminhar com Jesus, porque tem pessoas que precisam curar a sua alma primeiro, antes de curar o corpo. Tem pessoas que precisam, aqui foi um caso, Jesus precisou curar a alma daquele homem, antes de curar o corpo. Jesus foi alimentando ele, nesta conversa, Deus foi trabalhando na vida daquele homem. E aí Jesus chega, cospe no chão, essa parte eu vou falar rápido, que vai ter gente que vai jantar daqui a pouco. Jesus cospe no chão, faz lodo, em outra tradução diz que ele cuspiu no olho. Resumo, passou no olho, manda lavar. E agora? Você está enxergando? Ele levanta a cabeça e diz, estou vendo assim, mais ou menos. Estou vendo homens como árvores. Irmão, preste bem atenção. Aqui tem uma grande lição para nós. Tem gente que acha que só é Deus fazendo algo se der certo de primeira. Vou repetir. Você que tentou abrir sua empresa, você que tentou abrir o próprio negócio, você que tentou um relacionamento, você que tentou caminhar com Jesus e de repente na primeira vez não deu certo como você queria, aprenda uma coisa, Deus é um Deus de processos. Tem coisa que você tem que aprender com isso. Resumo da história, Jesus disse, não, então Jesus mais uma vez repetiu o processo. E aí perguntou, e agora? Ele disse, agora eu estou enxergando os homens. Ele disse, eu estou enxergando os homens como árvores. Antes ele enxergava como árvores. Na primeira vez. Na segunda vez, a Bíblia diz que ele enxergou perfeitamente. Sabe o que é que eu aprendo? Que a caminhada com Jesus é como um nascer da aurora. Uma caminhada com Jesus, como diz a Bíblia, é como uma noite que vai clareando, 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 até ser dia perfeito. Querido, ele já estava enxergando, mas não estava enxergando como Jesus enxergava. Ele não estava enxergando como Jesus enxergava. Agora a minha pergunta é, ei querido, talvez você diz, essa mensagem do cego não serve muito para mim, que eu não sou cego. Mas a pergunta é, você está enxergando como Jesus enxerga? Talvez você não se encaixe no cego, mas se encaixe numa pessoa que está olhando para os outros e está enxergando árvores. Ei, querido, preste atenção. Está na hora da gente avaliar a maneira que a gente enxerga as coisas, a maneira que a gente enxerga Deus. Aqueles homens enxergavam Jesus da maneira errada. Deixa eu dizer o que aconteceu ali. O que aconteceu ali foi, a Bíblia diz que ele enxergava como árvores. Pode botar o texto, por favor. Põe o texto ali. E tomando o cego pela mão, levou cuspindo nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Versículo 24, aí ele disse, levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois vejo como árvore que andam. Ei, querido, quando você vê uma árvore frutífera, qual é a vontade que dá? Usufruir do que ela tem para te dar. Pegar os frutos para mim, me aproveitar da sombra que ela dá. Ei, querido, aquele homem era cego, depois ele passou a enxergar Jesus como os outros enxergavam, como árvore que andam. Ei, dificilmente você enxerga para a árvore pensando, saber o que é que ela está precisando de você. A gente olha para uma árvore, a gente já admira a beleza, a gente se aproxima, a gente quer o fruto que ela tem para dar. Será que você tem enxergado Jesus dessa forma? Como uma árvore que anda? Aí Jesus disse, então agora vamos de novo.
Aí quando ele diz que ele via, próximo versículo, e levantando, depois disso tornou-lhe a pôr as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. Ei, primeiro Jesus perguntou, você está enxergando alguma coisa? Ele sozinho olhou para cima. Ei, querido, Jesus tem que comandar o processo do começo, no meio, até o final. Sabe o que é que eu aprendo? Ei, querido, tem pessoas, quando estão por baixo, até aceita Jesus comandar a sua vida. Mas quando começa a melhorar, diz, não, agora eu já sei me virar sozinho, daqui para frente quem comanda sou eu. Ei, eu não estou brincando. Conhece pessoas assim? É porque elas não vieram hoje, amém? Acontece ou não acontece? Pessoas que foram agraciadas, foram tocadas por Jesus, melhoraram a sua vida, a sua visão, mas estão enxergando Jesus ainda como algo que você pode sugar dele. Eu vou ali porque eu estou precisando dele. E aí aqui, o texto muda. Não é ele que olha para cima, é Jesus que o faz olhar para cima. Eu não sei, não está escrito. Mas quando eu faço meu filho olhar para cima, não é mandando não, é pegando no queixo dele e levantando. Olha para o papai. Quando ele não está, vamos, eu vou fazer você olhar para cima. Não está conseguindo olhar sozinho, eu vou fazer você olhar. Escute. Deixe Jesus comandar os mínimos detalhes da sua vida. Você quer que Deus faça bem feito o milagre, sim ou não? Ei, querido, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Não tem como não comparar esse homem com o cego de Jericó. Por quê? O cego de Jericó, preste bem atenção, o cego de Jericó, ele usava uma capa, que era a autorização do governo para mendigar. Quando Jesus diz assim, diga ao cego, diga ao homem, que eu estou chamando, antes de Jesus fazer o milagre, ele largou a capa. Ele fez o quê? Largou a capa. Com aquela capa, ele não precisava pagar imposto. Com aquela capa, ele conseguia benefício. Com aquela capa, não precisava dividir nada com ninguém. Não precisava compartilhar o que tinha. Ninguém ia pedir esmola a um cego. Estava declarado, ele é cego. Tem que ter um tratamento especial. Quando Jesus chama, ele abre mão de todos os benefícios para atender a voz de Jesus. Sabe qual é o problema? É que a gente até precisa enxergar. A gente até precisa de milagre. E Jesus está nos chamando. Mas para ter o que eu estou procurando, eu tenho que abrir mão do que eu tenho já. Eu tenho que abrir mão da vida que eu tenho. Eu tenho que abrir mão dos meus gostos. Eu tenho que abrir mão das minhas vontades. Eu tenho que abrir mão do poder que eu tenho sobre a minha vida. Então eu não quero. O cego de Jericó, o que é que ele fez? Ele largou e foi embora. O cego de Jericó não via ninguém pior do que ele. Sabe qual é o maior cego? É aquele que acha que ele é o que mais precisa. Não consegue ver a dor do outro. Não consegue ver a miséria do outro. Não consegue ver a necessidade do outro. Se você, porventura, enxerga muito bem com os olhos físicos, mas não consegue ver a pessoa que está do seu lado precisando de ajuda, não consegue ver uma pessoa economicamente inferior precisando de ajuda, não consegue ver um irmão que pecou, não consegue ver que ele está precisando de ajuda, não é do seu julgamento, é da sua ajuda, então você é cego. Por isso que Jesus disse, um cego não pode guiar outro cego. Deus abençoe. Fique de pé, por favor. E ele viu a todos claramente. E Jesus disse assim, próximo versículo. E mandou para a sua casa, dizendo, nem entres na aldeia e não diga a ninguém o que aconteceu. Escute, duas coisas fundamentais. Aquela aldeia
foi a mesma aldeia que Jesus disse: ai de ti. Jesus ameaçou aquela aldeia pela sua incredulidade. Então, quando Jesus o cura, ele diz: não volta lá. Essa conversa que Jesus teve com ele foi tirá-lo do meio dos incrédulos. Tem pessoas que estão à sua volta, que fingem que são seus amigos. Na verdade, elas só estão por perto para ter a certeza que você não está dando certo. Tem pessoas que às vezes até te estende a mão um pouco, mas é para ter certeza que você está precisando dela. Muitas pessoas até suportam o teu fracasso, mas muitas delas não suportarão o teu sucesso. Isso é muito sério. E Jesus fala sobre isso, sobre frequência. Ei, não volta lá. Se você volta lá, você vai ficar cego de novo, numa cegueira que não vai ser fácil. A cegueira da mente. A pessoa não consegue enxergar como deveria. Só vai olhar para os homens e vai enxergar árvores. Será pessoas interesseiras querendo sugar o que as árvores têm. Você não vai conseguir enxergar o homem claramente. O que é enxergar o homem claramente? É enxergar na sua totalidade. Enxergar o que ele precisa, o que é que eu posso te servir. Enxergar como as pessoas são. Isso é sério. Por isso que não adianta você querer que Jesus faça do seu jeito. Você quer que Ele faça e dê tudo certo na sua vida? Sim ou não? Deixa Deus fazer do jeito dEle. Porque Deus não demora, Ele capricha. Não conta para ninguém. Tem coisas que Deus começou a fazer na sua vida, que Deus fez na sua vida, que não está na hora de você contar para pessoas que não estão preparadas para ouvir. Ele até podia estar pronto para contar, mas para quem ele ia contar, não estava preparado para ouvir. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu quero nesta noite entregar na palma das tuas mãos a vida de cada pessoa aqui. E que essa palavra, Senhor, de reflexão, essa palavra onde a nossa vida foi exposta diante do Senhor. Pai, quantas coisas a gente vem aqui buscar do Senhor. Nós continuamos precisando dos milagres, das bênçãos, continuamos precisando do que o Senhor tem para dar. Mas hoje eu descobri que não dá para querer tudo. Se eu quero o milagre, se eu quero a bênção, se eu quero a manifestação do Senhor na minha vida, hoje eu aprendi que tem que ser do seu jeito, tem que ser no seu tempo. E enquanto eu não recebo, eu quero caminhar contigo. Eu quero caminhar contigo. E assim como aquele cego que ouviu palavras que ninguém ouviu, eu profetizo nesta noite: enquanto o milagre não chegar na sua vida, na sua casa, na sua família, Deus vai se revelar para você na caminhada. Ele vai tratar, Ele vai cuidar, Ele vai te preparar. Ei, Ele vai te preparar para o que Ele vai fazer. Esse é o jeito de Deus fazer bem feito, porque Ele não quer estragar o que vai colocar na sua mão. Ei, aquela empresa, Deus vai te preparar para ela. Aquele milagre que você precisa, Deus está te preparando, e a hora vai chegar. E de repente vai chegar de uma forma que você nunca imaginou. Para quem queria fazer do seu jeito, levar uma cusparada na cara. Ei, existem coisas que aparentemente são ruins. Ei, Deus manda dizer para algumas pessoas: tem coisas ruins que aconteceram na sua vida, que foi aí que Deus começou a abrir uma porta na sua vida, através de um problema, através de uma humilhação, através de uma situação ruim.
Deus despertou algo no mundo espiritual para fazer algo grande na sua vida. Quem recebe, diga amém e aplaude o nome do Senhor. Deus, obrigado, Deus, porque esse é o nosso Deus que nós cremos. É um Deus que faz milagres, é um Deus que faz o impossível acontecer. É um Deus que nos ama, Deus que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Por isso nós podemos descansar no Teu amor. Por isso nós podemos realmente, Deus, abrir mão do nosso jeito de fazer as coisas e pedir: Deus, conduz, toma a frente, toma o controle, vai na nossa frente, guia os nossos caminhos, guia o nosso futuro, Senhor. O Seu jeito é melhor que o nosso. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece desde quando eu não era algo informado. O Senhor já me conhecia, o que diz a Tua palavra. Obrigado por isso, Deus, que todos os nossos dias já estão escritos e são dias de paz, são dias de alegria, dias, Deus, realmente que nós estaremos nos agraciando, Deus, com as Tuas promessas se cumpridas nas nossas vidas, na nossa família, na vida daqueles que nós amamos, e nós Te agradecemos por isso, Deus. Oh, Deus, nós queremos Te entregar, Deus, o leme, Deus, da nossa vida, o controle, Deus, dos nossos dias, do nosso futuro, das nossas semanas, dos nossos próximos meses, dos nossos próximos anos, em nome de Jesus, crendo que o Senhor vai fazer o infinitamente mais nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Queria orar por você nesse momento, queria abençoar a sua vida, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai ter uma semana de muita paz, paz com Deus, a paz de Deus e paz com os homens. Nessa semana o inimigo pode até tentar procurar você, mas não vai te encontrar. Por quê? Porque quando ele olha para você, ele vê os anjos do Senhor ao redor da sua vida, ele vê o sangue de Jesus te cobrindo, existe cobertura espiritual sobre a sua vida. E porque você tem semeado na presença do Senhor, porque você entendeu que o jeito de Deus é melhor que o seu jeito, eu queria perguntar para você: como é que vai ser a sua colheita? Eu não ouvi direito não. Como vai ser a sua colheita? Então eu abençoo você em nome de Jesus. Seja abençoado, que Deus te abençoe. Vá para a melhor semana da sua vida, uma semana de milagres, em nome de Jesus, amém.